Boa noite, meus distintos alunos e Boa aluna, noite. aluna Vitória. Dia 8 de abril, nossa quinta aula remota. Hoje a gente vai tratar de uma obra sensacional, mais uma, para o nosso plantel, que é O Mercador de Veneza. Nossos alunos aí estão chegando. Guilherme aí acabou de entrar. Boa noite aí, Guilherme. Já vamos dar início aí à nossa aula. O início da gravação também. A Sara também já está entrando. Sejam bem-vindos. Desculpa. Minha internet está muito ruim. A sua? É. Mas a gente vai fazer, estávamos falando há pouco, a gente vai fazer um pensamento positivo aí para que tudo dê certo. Vamos nessa, vamos na fé. Vamos nessa aí que a gente vai para o nosso terceiro trabalho, conquistando aí os nossos 15 pontos para a classificação da grande final desse nosso campeonato pela formação jurídica de qualidade, enfrentando aí todas as dificuldades que essa quarentena, aí, que essa pandemia tem como que uma provação nos desafiado, né? Então, a cada desafio, a cada dia, a gente vai tentando superar para buscar aí uma vitória, vamos dizer assim, para essas nossas dificuldades. Professor, eu não sei se vai ser, perdão, agora, mas é que eu vi lá que vai ter um trabalho a respeito sobre a série Como Defender um Assassino. Aí vai ser na série no geral ou vai ser um episódio? Eu vou selecionar, está lá no nosso material, eu vou selecionar partes de 3 episódios, tá? Certo. Os as 2 primeiras partes de 2 episódios é só para a gente fazer um aquecimento, para que a gente possa compreender e não ser obrigado a assistir a série toda para compreender o nosso trabalho. E a última parte é um episódio, acho que da 4ª temporada, em que ela vai fazer uma sustentação oral lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, com temas muito recorrentes aqui na crítica nossa jurídica aqui do nosso país, né? Então, é muito válido isso para a gente, porque a gente usa uma realidade lá externa, como que é em direito comparado, para que a gente possa trazer para a nossa realidade, sem que a gente esteja contaminado com uma análise nossa, de um jurista nosso, para que a gente possa se livrar desse cunho tão complicado, ideológico que está hoje, né? Sobretudo com essa pandemia aí que as questões ideológicas se acirraram. Tudo no mundo hoje falam-se de politicagem, né? Como buscando a todo tempo retirar a vantagem política pessoal de todos os cenários, inclusive desse cenário atual que a gente está passando, que é a pandemia, né? Questão de quarentena, atos, decretos, enfim. Mas aí a gente vai fazer esse trabalho semana a semana para que a gente possa ter o conteúdo e, com esse conteúdo, nós sermos capazes de fazer um texto em resumo do que foi analisado e, com esse texto, a gente ter ou fazer dele um roteiro para a gente fazer o nosso vídeo. Beleza? Sim, beleza, obrigado. Tá, então vamos nós. A gente vai continuar aqui com o nosso material, Prezi, sobre os conceitos centrais do direito, da teoria geral do direito, colocado na prática, né? Então, a gente busca exemplos na ficção para que a gente possa retirar um exemplo de construção teórica e, com essa construção teórica, essa compreensão desses conceitos ajudados, né, em razão da análise dessas ficções, tanto do teatro, das peças, como em filmes e em série. Então, a gente tem alguns conceitos da teoria geral do direito sendo tratados ou trabalhados nessas peças ou nessas séries. E essas peças ou essas séries acabam nos ajudando a refletir sobre esses pontos, desses conceitos da teoria geral do direito,
facilitando a nossa compreensão para que a gente possa fazer o link com a realidade atual. E a gente não pode deixar de tratar muitas das nossas questões do direito sendo aplicadas hoje com essa situação excepcional da nossa vida e também buscando compreender essas medidas excepcionais que os estados, que a União e que os municípios tomam, produzindo direito em uma quantidade grande para tratar ou para normatizar questões excepcionais. Ou seja, são questões que precisam ser dirimidas, mas observando sempre esses conceitos gerais. Tá? A gente viu nesse pormenor questão de religião e direito, ética e direito, moral e direito. E nesse desdobrar, a gente compreendeu muito bem que o direito tem uma construção que se subdivide, né, em um todo chamado sistema. Né? Coloca na cabeça um sistema solar, uma galáxia, em que esteja tudo conectado e que há um centro de comando, ou um centro, no caso do direito valorativo, que faz irradiar ou influencia toda a estrutura do direito. Então, nós hoje já temos isso muito claro, a gente tem a nossa Constituição e temos nossos códigos, as nossas leis. E a gente tem que compreender qual é a relação que essa nossa Constituição tem, esses direitos ou esses princípios gerais do direito, que estão lá na Constituição, estão traduzidos em direitos fundamentais, em princípios fundamentais da República, o que esses princípios fazem ou impõem para todo esse nosso arcabouço jurídico, ou para toda essa nossa gama de leis. Qual é a relação que essas leis têm com esses princípios fundamentais, com esses direitos fundamentais? Então, é essa relação que a gente tenta, de forma pormenorizada, analisar tópico por tópico, com esses nossos exemplos aí de peças teatrais da literatura universal. A gente escolhe o que há de mais precioso nessa construção literária no mundo, para oferecer a vocês o que há de filé, como dizia o Ariano Suassuna. É o filé da literatura mundial oferecida para a gente aí, para que a gente possa raciocinar com ela e compreender de uma forma mais clara, mais leve, a razão desses direitos fundamentais e desses princípios fundamentais, beleza? E hoje, já visto o Alienista, que é uma peça fora desse nosso esquema, né? Em um preze particular, vimos também a Antígona e hoje é a vez da grandiosa peça O Mercador de Veneza, do William Shakespeare, ok? Compreendido aí a nossa introdução? Sim. Então vamos lá. Nesse nosso material preze, a exemplo lá da Antígona, nós temos um vídeo auxiliar, né? Mas só que esse vídeo aqui é o filme, né? Uma produção de um elenco de alto nível que foi reunido para traduzir no cinema, na tela do cinema, porque isso já é comum no teatro, mas para traduzir essa peça na tela do cinema, num filme. Né? Então, a gente tem esse filme aqui, que eu coloquei no nosso material, é o filme completo, mas o que a gente vai focar a atenção, né, é na parte final, que é na parte do julgamento. Tá? Mas, como toda obra excepcional, não é só esse tema que é tratado nessa obra. Que tema, professor? As questões em torno da liberdade de contrato. Né? Nós temos autonomia da vontade, ou essa autonomia da vontade que nós temos, de fazermos na vida privada aquilo que quisermos. Né? Essa liberdade de fazer o que a gente quer, essa liberdade é absoluta ou existem limitações?
essa peça já vem tratar, né, da necessidade de termos limitações nos contratos que realizamos. Ou seja, eu assino um contrato ou de compra e venda ou de prestação de serviço que resulta em uma obrigação de fazer, uma obrigação de prestar uma atividade ou uma ação para determinada pessoa. Ok? Estão acompanhando aí o material? Sim. Sim, sim. Tá, então vamos de voadora entrarmos aqui, mergulharmos nesse mundo, né, extraordinário que é o Mercador de Veneza. Tá tendo essa mensagenzinha aqui, que eu acho que ela está acabando devagarinho. O sinal tá bom aí para vocês? Para mim aqui tá. Mais ou menos, para mim, toda hora cai. Deixa eu sair, porque tá havendo essa mensagem aqui para mim. Bem, alguns acho que tiveram aí problemas e saíram, não sei se vão retornar já, mas estamos aqui a postos. É só eles pedirem para entrar lá no link que a gente vai realizar. Só para sombra de dúvida, eu vou colocar lá no grupo da gente de novo o link para que a gente possa continuar, dar sequência, tá? Então vamos lá. Sem mais demoras, nós temos na capa, né, desse filme, né, o Al Pacino logo aqui como Shylock, né, e o Jeremy Irons como o Antônio, que são os personagens, vamos dizer assim, centrais da disputa do contrato, né? Enquanto um é um judeu banqueiro que emprestou 3.000 ducados, o outro é o Antônio, né, um comerciante que pegou de empréstimo 3.000 ducados, tá? Tem essa vírgula aqui que não era para estar aqui, mas enfim, é só para que a gente possa distinguir quem é quem. E a gente localiza essa peça, né, na cidade de Veneza, na época do século XVI, ou seja, 1540, 60. E nessa época, na Europa, né, não só na Segunda Guerra Mundial ou entre a Segunda Guerra Mundial, havia, né, como houve a perseguição católica, a perseguição religiosa aos judeus, essa peça vem para retratar ou vem revelar também que a essa época havia uma questão religiosa muito forte, tá? Envolvendo os cidadãos de cada cidade. Por um lado, existiam os católicos, né, os cristãos católicos, e por outro, os judeus sendo marginalizados, né, retirados para viver em guetos, com autorizações restritas de locomoção, de ir e vir, como se fossem subpessoas ou com direitos limitados frente aos demais cidadãos que professavam a fé católica. Ok? No começo do filme, da peça, e o filme retrata com cores, né, com a maestria que o cinema ou só o audiovisual pode nos fornecer, porque se a gente for só com a leitura, aí vai depender da nossa criatividade, né, da potência do nosso cérebro, para imaginarmos pelo menos o local, os figurantes, os personagens interagindo entre si. O cinema nos ajuda a colocar essa nossa imaginação potencializada, porque a gente vê uma imagem, né, uma dinâmica, e a gente pode muito bem, junto a essa dinâmica, construir também a nossa própria imaginação. Então, no início do filme, a gente vai, de pronto, perceber uma pregação de fanáticos católicos para perseguição aos judeus, né, buscando repressão desse comércio financeiro, que era como se fossem o que sobrava para os judeus fazerem, já que eles não poderiam ter propriedades,
ou grandes propriedades, se eles não pudessem ou não poderiam ter propriedades, não poderiam fazer parte do comércio. Então, o que restava a eles era vamos dizer assim, o comércio mais, nessa época, marginalizado, que era a busca de emprestar dinheiros a juros, ou pelo menos com estorno de mercadorias, contanto que fosse a moeda essa principal arma ou principal trunfo dessa população, dessa camada marginalizada que eram os judeus. Ok? Então a gente tem aí o close dos atores aí principais que fazem o filme. E a gente vai agora de pronto para o miolo dessa construção, que é a realização de empréstimo, atacado pela religião, tendo o judeu como seu autor e, portanto, vítima dessa perseguição religiosa que tinha na Igreja Católica o seu principal motor, às vezes até de confisco desse valor monetário que os judeus acumulavam, colocando como pretexto a religião. Então, a gente batia antes um papo na nossa aula, em razão de as pessoas estarem transformando em política ou tentando colocar tudo na política, inclusive questões de saúde, questões científicas e até questões religiosas. Se a gente parar para perceber ou estudar mais a fundo, a gente vai compreender que a política é o ato mais próprio do ser humano. Não só de solução dos problemas, mas de busca de poder. E, em razão da detenção ou da busca desse poder, tentar tirar vantagem, já que a gente sabe que, desde pelo menos Hobbes, deixou isso muito claro, que o homem busca satisfazer os seus desejos e, buscando satisfazer os seus desejos, ele pode passar por cima, né, das pessoas ou dos direitos das outras pessoas. Ok? Então, o núcleo da peça, o núcleo do filme, e que é mais importante para a gente, é um empréstimo de 3 mil ducados. Tá? Vamos ver aqui já para o nosso texto, ver como é que o Shakespeare realiza essa construção. Né? Uma peça de teatro sempre nos tenta localizar, fazer com que a gente imagine a peça ou... Prontinho, Natiele chegando. Oi, E aí, Natiele, seja bem-vinda. Já obrigada. estamos aqui analisando a nossa obra. Ok? Vamos lá. O cenário, o local é a Veneza, o cenário é uma praça pública, né? Entram Bassanio e Shylock. Bassanio é um amigo do Antônio, que está apaixonado e quer casar-se. Só que ele quer se casar com uma mulher rica. E para ele casar-se com essa mulher rica, ele precisa dar um dote. Tá? Então, esse dote que ele vai apresentar é de uma quantidade vultosa e ele não tem. Então, ele se vale do amigo para emprestar esse dinheiro a ele ou para fazer com que esse amigo seja o fiador desse empréstimo para que ele consiga casar com a mulher da vida dele. Tá? Compreendeu aí, Guilherme e Sérgio? Sim. Uhum. Pois é, tem que dar dote. Não tem essa, não. Então, o Shylock fala, 3 mil ducados? Bem, sim, senhor, por 3 meses. 3 meses, bem, dos quais, como vos disse, servirá Antônio de fiador. Antônio servirá de fiador? Bem, podeis servir-me? Quereis fazer-me esse obséquio? Posso saber vossa resposta? 3 mil ducados por 3 meses e Antônio como fiador. Ou seja, nós temos o valor, o prazo e a pessoa que será o fiador desse empréstimo. Que respondeis a isso? Bassanio com pressa, né, de pegar o dinheiro e levar para a amada,
e servir como dote. Shylock, muito cauteloso. Antônio é um bom homem. Aí ele já retruca, né? Já ouviste qualquer imputação em contrário? Oh, não, não. Quando digo que ele é um bom homem, quero fazer-vos compreender. Quero fazer-vos compreender que como fiador é suficiente, mas seus recursos são hipotéticos. Como assim hipotético, gente? É um comerciante, né? Ele tem um galeão no caminho de Trípoli, outro no das Índias. Ouvi falar também no Rialto, que era na parte do comércio, né, lá da cidade, como se fosse uma praça, né? Que tem um terceiro de rota para o México, um quarto para a Inglaterra. Então ele tinha muitos navios, né? Bem como outras pacotilhas espalhadas por esse mundo. Mas navios não passam de tábuas e marinheiros de homens. Há ratos de terra e ratos de água. Ladrões de terra e ladrões de água, quero dizer, piratas. Como há os perigos dos ventos, das ondas e das rochas. O homem, não obstante, é suficiente. 3.000 ducados, creio que posso aceitar a fiança dele. Então, amigo, né? Ficai seguro de que eu podeis. Ficarei seguro de que eu posso e hei de considerar que eu posso ficar seguro. Posso conversar com Antônio? Lembrem que Antônio é um católico, né, de uma aristocracia, e o Shylock é um judeu, portanto, marginalizado, certo? Então, Marcelo fala, se vos agradar cear conosco, aí então já surge aqui uma questão religiosa. O Shylock, como judeu, não iria comer, né, cear, junto com os cristãos, né? Sim, para sentir o cheiro de porco, para comer da casa de onde vosso profeta, o Nazareno, conjurou o demônio. Poderei comprar e vender convosco, conversar convosco, passear convosco, e assim por diante. Mas não comerei convosco, nem beberei convosco, nem rezarei convosco. Que novidades há do Rialto? Então, o que é que o Shylock fala nessa assertiva dele? Ele pode comerciar, conversar, que é justamente a liberdade que o judeu tem de frequentar a cidade. Mas ele não poderia misturar-se com os cristãos para realizar atos conforme a religião, tanto em rezar, como em beber e como em comer. Ou seja, você compartilha em uma cerimônia como se fosse da mesma congregação. E ele, sendo judeu, não iria admitir realizar esses atos junto com o católico, junto com o cristão. Até aí, compreendido? Sim. Ok. Sim. Então, assim, né, a questão religiosa também nessa peça é muito importante, não só para demonstrar os preconceitos da época, mas para também colocar essa questão religiosa como dos empecilhos das relações jurídicas. Tudo certo? Sim. Sim, sim. Uhum. Vamos lá prosseguindo. Quero dar-vos prova dessa amizade. O Shylock, o judeu, fala, né? Acompanhai-me ao notário e assinai-me um documento da dívida, no qual, por brincadeira, né? Ele aqui cauteloso, mas não querendo ser rude, fala que é só uma brincadeira, uma precaução que não tem importância, mas que, por outro lado, deve ser realizada. Declarado será que se no dia tal ou tal, em lugar também sabido, a quantia ou quantias não pagardes, concordais em ceder por equidade. Alô? Concordai-vos em ceder por equidade 1 libra de vossa bela carne, que do corpo vos há de ser cortada onde bem aprouver,
Palavra, Eu tenho que fazer aceito. um trabalho. Estudar, não, mas você vai me ajudar a fazer o trabalho? Tudo certo aí, gente? Ok. Sim. Certinho. Que eu estou tendo interferência aí de áudio. Aí eu não sei se Não, são agora vocês conversando. sanou agora. Agora parou. Beleza. Ok. Então, o Antônio, de pronto, aceita essa condição. Qual é a condição? Ceder, por equidade, uma libra de vossa bela carne, que do corpo vos há de ser cortado, onde bem me aprouver. Ou seja, nesse contrato, nesses termos, né, os dois colocam como condição do empréstimo, na falta do pagamento, no dia e no local determinado, caso a quantia não seja paga, que ele possa retirar uma libra de carne do corpo de onde ele quiser, tá? Como ele acha, o Antônio, né, já assumindo a condição de fiador para o Bassanio, diz, não, eu sou um comerciante muito rico, 3.000 ducados para mim não tem importância, aceito a condição que você quiser, porque o pagamento é certo, ou certíssimo. E de pronto ele aceita, palavra, aceito. Assinarei a dívida e declaro que um judeu pode ser até bondoso. Então você coloca aqui essa ironia de duplo sentido, porque como Shakespeare também era um católico, a essa época pelo menos cristão, né? Na fase de passagem da Inglaterra do catolicismo para o protestantismo, mas pelo menos ele como cristão também revela nessa declaração para o mundo, né? É esse preconceito que existia contra os judeus, né? E o Bassanio, amigo preocupado, jamais assinareis por minha causa um documento desses. Antes quero continuar a passar necessidade. Antônio, nada temais, amigo, que eu não perco daqui a 2 meses, isto é, 1 mês antes de se vencer a letra, espero certo receber 9 tantos do que vale. Ou seja, então ele aqui nos dá uma condição do tempo que foi assinado o decreto, aliás, o contrato. Se daqui a 2 meses, isto é, 1 mês antes de se vencer a letra, então a letra tem 3 meses, né? Então os 3.000 ducados foram emprestados para que em 3 meses fosse devolvido e ele cumprisse o trato, né? Então ele, muito seguro dos seus navios, dos seus negócios, né, assina com tranquilidade esse contrato. Chálico, como são os cristãos, ó pai Abraão, a dureza muito própria os leva sempre a suspeitar do pensamento alheio. Uma coisa é dizer-me, Probizete, se ele não me pagar no dia certo, que lucrarei cobrando-lhe essa pena? 1 libra de carne humana, quando tirada de alguém, não vale tanto, nem é tão apreciada quanto a carne de vitela, de cabra ou de carneiro. Só parecer-lhe amável é que faço semelhante proposta. Caso aceite, serei contente. Do contrário, a Deus. E, pelo meu amor, não me ultrajasse. E Antônio consente. Pois não, Charlotte, assinarei a letra. O que é que a gente visualiza nessas condições do contrato? Alguém pode dar um exemplo de outra coisa que poderia, de tão grande importância, ser colocada no contrato e que poderia causar arrepio, ou polêmica, ou até comoção? Digam lá. Vamos lá, Sávio, Sérgio, Bruno, Natiele, Sara, Guilherme. Que? A gente acabou de passar pelo trecho em que o Charlie coloca como condição do pagamento,
de 3 mil ducados em 3 meses, né? Uhum. Essa condição de pagamento. Eu lhe dou 3 mil ducados, mas em 3 meses você tem que me pagar. Se não me pagar, eu posso retirar uma parte da sua carne do seu corpo no local onde eu quiser. E essa condição é aceita. Qual outra situação a gente poderia mencionar aqui de comprometer ou de dar como garantia uma parte do nosso corpo para recebimento de pagamento? Qualquer coisa? Pelo que eu entendi, se ele desse a casa, Oi? a moradia dele, se a moradia dele tivesse no contrato. Não, mas aí não é nosso corpo, né? Ah, tá. Entendi agora. Qual seria? Penhora. Não, a penhora, você dá um objeto. Um rim, um fígado. A penhora, você dá um objeto como garantia de pagamento, né? Por exemplo, a casa, o carro. Ou a mão. Não, se você não me pagar, eu vou arrancar sua mão fora. Pronto. Um fígado, um rim. Um rim. Não, eu estou tão necessitado que eu vou vender um rim. Eu tenho 2. Você vai... Não é que você vai vender, você vai fazer um contrato, né? Que se você não conseguir pagar, o rim é dele. Aí tudo bem. Até então. Há duas possibilidades, né? Até então o rim não é dele, porque você tem que esperar o contrato vencer. E o prazo também. E o prazo. Certo. Né? Aí tem uma data estipulada, tem tudo. Isso. Então, o Sérgio e a Natiele estão percebendo que o exemplo do Guilherme, porque o Guilherme está indo lá na frente. O Guilherme já está indo na própria venda e não na obtenção do empréstimo. Ou seja, se eu acho que eu vou pagar, então eu pego o empréstimo. Pego um empréstimo de 3 mil e ofereço como garantia o meu rim. Vamos supor que a pessoa tenha deficiência renal, que precise de um rim. Então, desesperado, porque quer comprar ou, de alguma forma, oferecer uma vantagem para alguém lhe entregar um rim. Então, ele pode tanto aceitar emprestar um dinheiro, uma quantia, contanto que esse rim, ao final, se não for pago, seja dele. Ou, de forma mais direta, ele compra mesmo diretamente, por uma quantia, o rim de alguém. Compreendido? Sim. Ok. Uhum. A gente tem, lá no nosso material, e eu posso oferecer para vocês também, vídeos do Michael Sandel. A gente colocou até no começo da nossa aula, lá no início do semestre, aquelas questões do lado... Roberto, você falou assim que o terceiro e o quarto trabalho vai ser sobre uma série. Eu vou ter que assistir aquela série, não, né? Não, você vai ter que assistir a parte que está lá no nosso material e eu vou explicar aquela parte que está no material. Ótimo. Porque aquela série é gigantesca. Se você falasse que ia ter que ver, eu não ia fazer. Não, eu pincelo partes do episódio. Na verdade, são 3 partes, tá? Não vou ver. São 3 partes, tá? Que eu retiro da série. São duas situações iniciais para que a gente possa compreender a série. E o final, a terceira parte, que é o que nos interessa para fazer o nosso trabalho. Tá bom? Fechou. A Irmandade, o que é que eu faço? Eu pego videoclipes, como se fossem trailers da série, justamente trailers construídos para problematizar a série como um todo. Então, ele pincela algumas situações durante a série e são essas situações que nos interessam, tá? Beleza. Então, agora eu vou fazer. Então, eu sei que você quer assistir a série toda, mas não precisa. Não, não quero. Você não sabe. Você vai gostar. Você não vai me conhecendo bem. Mas voltando aqui. Ô, Roberto, outra coisa, peraí.
num curso, né, chamado O Lado Moral do Assassinato, ou pelo menos umas aulas do filósofo Michael Sandel, colocando hipóteses para pensarmos. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Só que lá ele traz para análise casos reais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma autonomia da vontade muito exacerbada, colocando possível a realização de barrigas de aluguel, tá? Colocando possível a venda de esperma, a venda de ovários, aliás, de óvulos, ok? E ele faz até uma ironia, dizendo que no mercado o preço, né, da doação do esperma é muito inferior ao preço de um óvulo, tá? Só que o que ele quer, com a ironia, é despertar a atenção do público. O foco dele é perguntar se isso poderia ser negociado. Se o homem poderia colocar o sêmen dele para venda, naqueles bancos de inseminação artificial, e se as mulheres poderiam colocar o óvulo dela como material ou como se fosse um produto para ser vendido. Estão compreendendo? Eu tô. Então, isso lá tem até cartaz. Empresa de banco de sêmen, de óvulo, para inseminação artificial. As pessoas até catalogam o biotipo da pessoa, né, cor dos olhos, a altura, a escolaridade, os empregos que a pessoa tinha, para poder fazer com que as outras pessoas se interessem e coloquem um preço e façam desse material um comércio. Até aí, entendido? Entendido. Sim. Então, a questão é, lá no Michael Sandel, é possível colocar esses produtos humanos para venda? Por exemplo, poderíamos vender ovo, sêmen, sangue ou algum outro órgão nosso? Todo ou em parte? Não. A gente poderia colocar um rim, uma córnea para venda? A gente pode. Não. Sim. Eu acho que sim. Poderíamos? Sim, eu acho. que não. Não, não pode não. Eu acho também não. Aqui não. Essa é a polêmica, tá? Eu acho que sim. Lá eles realizam essa liberdade, né, de uma forma muito intensa, que a gente denomina autonomia da vontade, para que a própria pessoa decida o que ela faça. Consigo ou com o próprio corpo. Compreendido? Quanto extra para mim. Aqui você não pode vender, né? Mas você pode ser doador. É diferente. Mas doar quer dizer um ato de solidariedade. Isso não é um ato comercial, né? Isso. Não quer dizer que você está colocando esse produto como se fosse uma mercadoria. Isso. É diferente. Porque o fundo conceitual que a gente tem é o seguinte: existem valores, né? Ou existem bens jurídicos que têm dignidade. E existem bens jurídicos que têm preço. Ou seja, a gente pode dividir o que é de valoroso para o ser humano, colocando valor, né,
nessa estrutura e fazendo com que o direito o proteja esse valor, então a gente vai subdividir essa gama de valores. Por um lado, valores que têm dignidade. Gente. Ô, professor, tem como você colocar naquela tela que estava lá de novo? Porque eu perdi na anotação aqui toda. Qual? Não, não é você não, professor. É o Marcelo falando com o professor dele. Não. Voltando aqui. Então, o desafio nosso é dividirmos esses dois conceitos de valor jurídico que tem dignidade e um valor jurídico que tem preço. Ok? Certinho? Sim. Certinho. Olha, a Natiela agora ficou com a câmera reta, eu estava assim olhando para ela. Hã? Não, estou só tirando onda. Peraí. Compreendida essa questão de que há bens jurídicos que têm dignidade, outros que têm preço. Ok? Compreendido isso aí? Minha irmã, tô tendo aula. Sim. Pessoal, vai te ver. Atrapalhar a aula. Ô, gente, não é eu não, é o Marcelo, desculpa. Então, se o nosso corpo, se o ser humano tem dignidade... Não é ouvir, não. Vamos lá? Se o ser humano tem dignidade, então ele não pode ser submetido a um preço. Ok? Ok. Então, só os produtos construídos pelo ser humano é quem pode receber o nome de mercadoria e, portanto, terem preço ou serem negociados. Até aí, tudo bem? Sim, ok. Sim. Então, por que que o ser humano não pode alugar o seu próprio corpo? Não poderia, vamos dizer assim, não é contratar o seu próprio corpo, não. É contratar o corpo de outra pessoa para obter vantagem? Isso aí a nossa lei não vai deixar, né? Ela já é feita, já tem lá as leis, não vai deixar. Vai negar isso aí. Tá, mas a questão é por quê? Porque não é uma mercadoria, né? Você não pode, você doar uma coisa, ou você vender uma coisa que é... Não é, como é que eu vou te explicar, gente? Não é da... Nossa. Se você vender seu corpo para arrecadar dinheiro para você sobreviver. Há situações... Tipo a prostituição, um exemplo, né? É isso que você quis dizer, né, Gui? Eu só tô com meio, assim, vergonha de falar, mas tipo, igual as prostitutas. Não, é prostituição, né? Tanto homem como a mulher, né? Prostituir. Isso. Vender o corpo, né? Que você vai ganhar dinheiro, monetariamente vai receber, porque você vendeu o corpo. Sim. Você não vendeu, né? Lembra que a pessoa não é dona da outra. Ah, tá. Então, no caso, ela teria como propriedade dela após a venda, certo? O que ela está comercializando ali é prazer, tá? Ela não está dando o corpo dela, não. E isso seria escravidão, né? Porque aí a pessoa, sim, seria dona da outra. Por isso também é que a gente tem um crime de rufianismo. Ou seja, a pessoa ter uma casa em que ela explora
o trabalho sexual de prostitutas, tirando um lucro disso. Então, ela coloca a pessoa prostituta como se fosse uma mercadoria para ela, em que ela tem um contrato com essa mercadoria, com a prostituta, portanto, a prostituta é obrigada a fazer o que ela quer, né? O que o cafetão quer, e, em razão disso, ela é submissa a ele por um certo contrato, em que ela recebe um percentual e ele outro. Isso. Isso é proibido, e isso é, inclusive, proibido como crime. Tá? Mas só que não é só isso, não. Por exemplo, uma barriga de aluguel. Por que não poderia acontecer? Você poderia dizer assim, ora bolas, né? A mulher quis, né? Fez essa relação, só que há duas questões. Você tem a utilização de uma barriga por solidariedade, em que não há pagamento financeiro para isso. Você pode até aceitar que a pessoa sustente os ônus que uma gravidez traz, colaborando com a alimentação, cuidado médico, isso aí é outra coisa. O que não poderia haver é essa pessoa que vai oferecer a sua barriga, é como se ela alugasse aquele espaço para receber dinheiro, alugando por uma outra pessoa. Já teve até um caso assim que a mãe mesmo teve uma barriga de aluguel para a filha, não foi isso? Mas aí, como ato de solidariedade, né? Isso. A mãe, que a filha não podia ter filho, e a mãe com ato de solidariedade, né? Foi e teve o neném, gestou, fez a gestação do neném. Foi para a filha. Exato. O problema para o direito é se essa mãe de aluguel resolve ficar com a criança, de quem é a maternidade? A maternidade seria dupla? Ou... Tripla. Não, a maternidade. Ah, tá. Porque tem aquela que gerou... Porque eu acho que são dois laços, né? Dos dois lados, né? Eu acredito que não. Dois laços biológicos. Aquela mulher que está gerando, não? São dois lados biológicos. Aquela que gera e aquela que repassou o código genético. Só que além de gerar a criança, a pessoa que tem a barriga de aluguel, ela desenvolve laços afetivos. Entende? A gestação, né? Exatamente. Como você condicionaria isso para o direito? Qual seria a decisão jurídica acertada? Dividir. Eu acredito que... Você teria duas mães, né? Sim, na certidão é o nome das duas mães, e as duas teriam o mesmo poder. Até porque hoje em dia já pode fazer isso, né? Ter uma certidão com dois pais. Né? Tem esse porém também. Mas... Eu gerei, agora é meu, pronto, acabou. E é aquela guerra, né? Tem esse lado também. Só enquanto há compartilhamento solidário, não tem problema. A questão é a permissão de um contrato em que resulte ganho financeiro em razão desse aluguel ou em razão desse oferecimento da barriga para gestar uma criança. Vamos supor que a pessoa não pague. Você poderia cobrar juízo? Não poderia. É por isso que hoje a gente proíbe ainda a agiotagem, porque os empréstimos são realizados por instituições financeiras, autorizadas pelo Estado, reguladas e controladas pelo Estado. A gente tem uma atividade marginalizada em que, havendo esse empréstimo, a pessoa cobra um juro altíssimo e há, inclusive, violências para assegurar o pagamento desse valor, já que a pessoa não teria como realizar essa cobrança em juízo. Ok? Certinho?
Ah, mas você está falando, eu só me desculpe que eu vou aqui, mas você está falando da agiotagem, certo? Isso. Agiotagem, porque a agiotagem ela não é legal. Né? Você faz, outra hipótese, você faz uma venda de um material proibido ou de um material ilícito. Por exemplo, um entorpecente, uma droga. A pessoa lhe vende tanto. Se a pessoa não paga, como é que você cobra? Não tem como. Você está fora da lei. Não teria como cobrar em juízo. É em razão disso é que há as violências para Acontece. né? Uhum. Então, algumas coisas não podem estar passíveis de negócio ou de contrato. Jogo, né, de azar também tá nesse ligado aí também. Exatamente. Só que isso não pode ser judicialmente aceito como contrato. Ou não pode ser reconhecido como um contrato jurídico. Você pode até fazer um contrato moral. Olha, dou minha palavra. Isso basta. E é o que acontece com o jogo do bicho, né? Sim. A pessoa aposta, ganha e recebe o dinheiro. Sim. Né? Uhum. Só que a gente tem várias outras questões que nos fazem pensar sobre a limitação da autonomia da vontade em razão da impossibilidade de você reduzir um bem jurídico à mercadoria, à coisa. Por isso é que a gente diz que nem tudo no mundo tem preço. A dignidade da pessoa não tem preço, né? O corpo do ser humano não tem preço. Então ele não pode ser reduzido à servidão, à escravidão, ou ele não pode colocar partes do seu corpo como algo a ser negociado. Compreendido? Sim. Vamos lá. Então, o que é que diz o nosso Código Civil a respeito disso? A gente vai ter aqui nessa parte o capítulo 5º do nosso Código Civil, que vai tratar da invalidade do negócio jurídico. E ele fala assim, artigo 166, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ou seja, uma criança, ok? Sim. Exemplo, professor. Uma criança pode comprar um celular? Comprar? Pode. Comprar, ela pode. Vamos supor que você tem um filho, um sobrinho, enfim, e entrega R$1.000 para o menino e pede 13 anos, 14 anos. Pede para que ele vá na loja e compre um celular para ele. Ele pode realizar esse ato? Pode. Pode, se ele, porque... Ele vai pagar à vista? Tem um porém. Não. Se tiver CPF, tu tem que fazer lá a venda, concorda? Então, geralmente, você tem que ter um CPF. Você tem que fazer uma venda. Vocês já viram a parte de capacidade no Código Civil, não já? Depende, qual delas? A parte de capacidade. São capazes para a vida civil, os maiores de 18 anos, né? Sim. Então, relativamente emancipado. Relativamente capazes. Os maiores de 16 e menores de 18, né? Uhum. E quem é absolutamente incapaz? Maiores de 18. Menores de 16 anos. Menores de 16 anos. Isso. São absolutamente incapazes, né? Então, como é que diz aqui o inciso 1º? Vocês estão vendo? Sim. Celebrar por pessoas absolutamente incapazes. Ou seja, não há como uma pessoa menor de 16 anos, celebrar um negócio jurídico. Entende?
Celebrar uma parte jurídica, mas igual você falou o termo aí, comprar. Ela não pode você chegar numa loja e comprar? Você acha que uma compra é um negócio jurídico? Hã? Sim, Você acha que uma eu compra é um negócio jurídico? acredito que seja. Você dá um dinheiro e recebe um produto. Você assina um contrato. Inclusive, a empresa se certificando e garantindo esse produto. E você, ao receber o produto, você entrega o dinheiro. Nesse momento, o negócio está realizado e a pessoa não pode mais, por outras questões que não sejam juridicamente previstas, desfazer, porque eu quis, né? Como é que eu vou exigir da loja a garantia que me foi prometida naquele contrato? Não, mas aí eu preciso da nota fiscal, né? Se eu estou comprando, eu tenho que ter uma emissão, um cupom, de uma nota. Em nome e com de aquele quem? cupom. Em nome de quem? Mas se você tiver, assim, mesmo que a pessoa seja menor e ela tiver lá um CPF, ela compra, não compra? Bem, pode até comprar. A questão é, aquele negócio é válido? Eu, É o que diz o inciso primeiro, né? O Eu não negócio sabia, jurídico. eu não sabia dessa. Para mim, se a pessoa tivesse um CPF, ela, né, ela tinha direitos, né? Mesmo que seja menor, né? Porque eu tenho meus amigos que tem 14 anos, já tem o CPF dele, 13 anos. Né? É Eles para têm o ele poder CPF. ser, é para poder ser incluído como dependente no imposto de renda, né? Isso. Tem que declarar no imposto de renda, né? A Entendeu? escola deles, tudo. E outras vantagens ou benefícios que ele tem direito, né? Certo. professor, sendo que, tipo assim, esse contrato seja inválido e o menor não, tipo, ele necessita de uma manutenção. Se a empresa negar, Bem, aqui poderá reclamar? o termo é absolutamente incapaz, né? Se você for capaz, relativamente capaz ou emancipado, então você já está fora. O que ele fala aqui é absolutamente incapaz, tá? Então, a depender da idade, você não pode realizar um negócio jurídico, você não pode contratar. Certo? O inciso 2 vai falar de questão de ilícito, né? Que era a questão do tráfico, né? Comprar contrabando, por exemplo. Entendeu? Certo? Certo. Ok. Então, assim, Ok. é ilícito ou o motivo determinante, como ambas as partes for ilícito, porque você não poderia colocar nas questões de dignidade do ser humano preço ou transformá-lo em mercadoria, ok? Ok. Então a gente tem aqui a parte da cobrança do texto, tá? Pertencente uma libra aqui da carne do mercador, pertence-te. A pócia, a personagem pócia aqui é a mulher com quem o Bassânio queria casar-se, né? Isso. E ela aqui no filme se traveste de jurista para assumir o papel desse jurista na corte, nesse julgamento, e realizar o julgamento, né, nessa, vamos dizer assim, se travestindo de homem em razão disso, de jurista, convocado pela corte de Veneza para realizar aquele julgamento que o Shylock, que o judeu exigiu porque ele queria executar o contrato. Executar o contrato significa o quê? Você não pagou, então vou exigir o que consta no contrato em caso de não pagamento. Até aí, ok? Ok. Tá. Então você vai perceber no filme
E o bom é que você leia a peça e depois assista o filme, que aí você tem uma compreensão espetacular dessa obra, tá? No texto, a gente tem uma sequência de decisões ou de fundamentos jurídicos que a Pórcia dá, que ora favorece o Shylock, ora vai favorecer o Antônio. E você percebe o jogo com que o Shakespeare faz de realizar esse transitar de argumentação jurídica ou de interpretação jurídica, que ora pode ser favorável a uma parte, ora pode ser favorável a outra parte, tá? É como que uma provocação que o Shakespeare faz de dizer que o direito não é preciso. A depender da interpretação que você formula, ora você pode, numa mesma situação, pender para um lado, dar razão para um lado, ora dar razão para o outro. Ok? Até aí certinho, gente? Certinho. Uhum. Então ele fala assim, pertence-te uma libra aqui da carne do mercador. A corte o reconhece, porque a lei o permite. Aí o Shylock vibra, né? Com esse reconhecimento, com esse fundamento que esse falso juiz, que era a Pórcia, acabou de proferir. Ó juiz íntegro, né? Que faz cumprir a lei, né? E deveis retirá-la justamente do peito dele, a corte o reconhece, porque a lei o permite. Ó juiz sábio, isso sim que é sentença. Vamos logo, preparai-vos, né? Aí ela fala, opa, um momentinho apenas. Há mais uma coisa. Pela letra, o sangue, a sangue, jus não tens. Ou seja, o Shylock não tinha direito ao sangue, apenas a carne. Nenhuma gota. São palavras expressas. Uma libra de carne, que é o que o documento, o contrato diz. Tira, pois, ela continua, né? O combinado. Tua libra de carne. Mas se acaso derramares, no instante te acortares, uma gota que seja, só de sangue cristão, teus bens e tuas terras todas, pelas leis de Veneza, para o Estado passarão por direito. Ou seja, o estrangeiro, ou nesse caso, o judeu, caso atentasse contra a vida de um cristão, nesse caso, cortando-lhe e derramando sangue, atentando contra a vida dele, ele perderia todos os bens. Tá? Seria uma forma de confisco do Estado, utilizando-se essa circunstância dele ser ou um judeu ou um estrangeiro. Tá? Que ali veio, não sendo, porque era uma cidade aberta, comercial, não sendo cristão e lá chegando em uma qualquer desavença, caso derramasse um sangue, seria condenado, detido, né, e condenado a perder todos os bens. Tá? Aí o Graciano, que é o amigo do Bassanio, portanto, amigo do Antônio, vibra por outro lado, né? Lembra que no começo do texto, Pórcia dá uma interpretação favorável ao Shylock, favorável ao judeu. Logo em seguida, ele dá uma outra interpretação que já é favorável ao Antônio, ao devedor. Aí ele faz, como ironia, a mesma expressão, ô juiz honesto, que é a mesma expressão que o Shylock inicia o texto. Toma nota, judeu, quanto ele é sábio. Aí o Shylock, a lei diz isso? Aí a Pórcia, podes ver o texto. Reclamaste justiça. Fica certo que terá justiça. Talvez mesmo mais do que desejarás. Aí o amigo do Antônio, né? Amigo do devedor, ó, juiz sábio, né? Toma nota, repetindo, provocando o judeu. Aí ele pega, percebendo que não há como, porque o juiz, o falso juiz aí, a Pórcia, constrói um engodo jurídico. Qual é o engodo jurídico? Né? Deixa eu repassar aqui, que é o que o texto vai nos trazer nesse balanço
ou nessa inconstância da interpretação que a Pórcia faz, ora colocando razão a um, ora colocando razão a outro. Mas o que é que ela quer construir nisso? Deixa eu voltar aqui para a gente. O que ela quer construir, e isso é uma artimanha do Shakespeare, é um engodo jurídico. O que seria um engodo jurídico? Ao mesmo tempo em que eu lhe dou razão, eu coloco uma condição que impossibilita você receber o direito. Compreende? Uhum. Tá, eu posso fazer um comentário aqui, professor? Eu não sei se pode vir ao caso aí. Lá, pelo que eu assisti, eles chegaram a querer pagar para ele o dobro. Era 3 mil. Eles falou, não, vou pagar 6, eu não desistir. quis. Porque ele falou assim, não, já passou o prazo, agora não, agora eu quero a tira da carne dele lá, né? A então você lá. percebe que ele faz isso muito mais por vingança, porque você lembra que no filme e na obra, o Shylock foi muito vilipendiado, humilhado por ser judeu, tratado como subespécie. E ele utiliza essa ferramenta do contrato para vingar-se. Isso que no começo do filme ele foi falar com o Antônio cuspiu na cara dele. Isso. Porque ele queria tratar ou ter uma conversa de igual para igual, e Antônio, achando-se aristocrata, superior, cospe no judeu, cospe no Shylock, como se fosse um inferior. Um cão sarnento, né? Sai daqui. Você não tem nem o direito de falar comigo. Né? E aquele criou uma revolta, né? Então, quer dizer, ele passou o tempo, opa, a minha vingança chegou. Né? Agora é agora. Percebe que hoje a gente pode retratar os reflexos sociais, as angústias, inclusive até um ranço de desprezo ou de vingança que há nessa separação ou nessa desigualdade social em que, por um lado, nós temos verdadeiros magnatas, né, ricaços, e, por outro lado, nós temos miseráveis. É como se você tivesse duas categorias de ser humano. Uma que tivesse dignidade e outra que não tivesse dignidade nenhuma. Tá? Certo. Só que esse nosso exemplo aqui é em razão econômica. No livro, você coloca em razão religiosa. Tá? Então, mesmo sob o argumento de que ele receberia o triplo, como ele já estava executando o contrato, não teria ou não queria conversa. Ele queria executar o contrato. Só o que é que o Shakespeare constrói? Como um alerta. Né? Olha, é um absurdo. É impossível você ter tudo reduzido a mercadoria. Tudo passível de ser contratado. As pessoas não podem descer a estatura de dignidade para serem um objeto, uma mercadoria que se compra e se vende, como se fosse um escravo. Até aí tranquilo? Tranquilo. Então, qual é o engodo que o Shakespeare prepara? Ele não tendo uma construção jurídica, ou não tendo ou não querendo usar uma construção jurídica que diga que aquele contrato é nulo, que aquele contrato não poderia ter sido feito, portanto é nulo. Então, o Shylock não tinha direito a nada. Ele poderia até receber o valor de volta, mas ele não teria direito a retirar um pedaço de carne do Antônio, porque isso não poderia estar no contrato. Ok? Ok. Então, seria uma resposta, um engodo jurídico, no lugar de você dizer que aquilo é um absurdo jurídico, é uma invalidade ou uma inviabilidade jurídica, porque aquilo não poderia estar no contrato, para não causar polêmica, de dizer, nossa, se eu colocar isso,
vão dizer que as palavras e os contratos não têm mais valor, que as pessoas podem deixar de cumprir o contrato, certo? Então, o que é que ele faz? O engodo. Então, ele usa a interpretação para a hora de dizer, não, está no contrato, o que é contratado é lei, e o que é lei tem que ser cumprido. Se está no contrato, tem que ser cumprido. Aí ele pega a literalidade do contrato, pedaço de carne. Só que é lógico que você não poderia retirar um pedaço de carne do ser humano sem que com essa carne viesse o sangue. Estaria incontido ou subentendido de que um acarretaria o outro. Só que ele pega a literalidade do contrato, a letra da lei, ou a letra do contrato, e diz que apenas aquela lei pode ser executada ou exigida em juízo, exigida em processo judicial. No lugar de dizer que não vale, ele diz que só vale se for a literalidade. Ora, vamos supor que tal fosse possível. No lugar disso tivesse um pedaço de carne com sangue. Seria viável cortar a carne? Se isso tivesse no contrato? Então, para alertar esse absurdo, mas se livrando da polêmica e buscando resolver o engodo, utilizando a literalidade, ele tenta se safar ou resolver essa questão, ou conseguindo dar esse recado ao mundo, né? De que nem tudo pode ser contratado, de que o ser humano tem dignidade e as questões humanas ou o corpo humano não poderia ser tocado, não poderia ser submetido ou diminuído a uma condição de mercadoria. Então, para ele dar esse recado ao mundo e, ao mesmo tempo, conseguir sair dessa solução sem uma polêmica, ele utiliza a literalidade do contrato para inviabilizar o direito do credor ou o direito do judeu, salvando, portanto, o devedor. Até aí, ok? Ok. Muito claro isso? Uhum. Então, percebe que no lugar de você ter uma decisão jurídica correta, de que isso é um absurdo jurídico, portanto, esse contrato é nulo, porque o negócio jurídico é inválido, aquele contrato, aquela garantia não poderia estar no contrato. No lugar de você decidir acertadamente assim, você constrói uma interpretação, utilizando-se de um subterfúgio, que é uma interpretação literal do contrato, para inviabilizá-lo. Ok? Uhum. Como suporte também ao nosso texto, né? A gente vai ter aqui a sequência desses textos que eu retirei lá do nosso PDF, lá da peça, porque isso é domínio público, tá? Que é uma peça muito antiga, O Mercador de Veneza. A gente tem outros exemplos utilizando esse mesmo subterfúgio que o Mercador de Veneza utilizou. Aliás, que o Shakespeare utilizou na peça dele, Mercador de Veneza. Qual seria esse outro exemplo? O outro exemplo que a gente tem dessa mesma situação, só que em outra realidade, é o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, né, ele pegou o texto, a peça do Ariano Suassuna, chamado Alto da Compadecida, e adaptou para uma minissérie, e dessa minissérie ele fez um filme. Certo? Só que para ele adaptar, ou seja, para ele não colocar tal qual o texto, ele fez um acréscimo, né? Nesse texto do Alto da Compadecida, ele, o produtor, né? O roteirista, né? O Guel Arraes, ele adaptou o texto do Ariano Suassuna, criando um novo texto, tá? Esse novo texto, deixa eu pular isso aqui. Esse novo texto é justamente
essa emenda que o Guel Arraes faz no texto do Ariano Suassuna. Tá? Só que aqui ele tem o Padre João como um instigador, o Major é quem faz o empréstimo, portanto, o que é mais perverso, como se fosse o Shylock, e o Chicó é quem toma esse empréstimo, mas ambos, tanto o Bassani, lá na peça O Mercador de Veneza, como o Chicó, aqui da peça do Ariano Suassuna, eles buscam um matrimônio. Eles contraem essa dívida por amor. Ambos para realizar um dote, pagamento do dote. Tá? Então, ele faz uma simetria desse conto, aliás, dessa peça O Mercador de Veneza, do Shakespeare. O Guel Arraes retira esse exemplo, esse modelo, e faz uma adaptação para a realidade da peça O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é transformado no filme também do mesmo nome, O Alto da Compadecida. Tá? No nosso material, a gente vai ter tanto o texto dessa adaptação, que é um acréscimo ao texto da peça O Alto da Compadecida. Ele fez um acréscimo lá. Esse texto aí é o acréscimo. E ao final, a gente tem esse vídeo, que é uma parte do vídeo do Alto da Compadecida, em que ele vai buscar pagar a dívida ao Major. Tá? Eles percebem que o golpe que eles queriam dar não funciona, o Major exige o contrato, tá? E ele vai logo executando na marra a força, utilizando, né, as próprias razões, sem recorrer à justiça, para realizar o corte do pedaço, que aqui no lugar de libra de carne, ele fala a tira de couro. Tá? Então, assim, se puderem, assistam ambos os filmes, porque eu assisti os dois, é ótimo. Não, é um espetáculo. Tá? Eu coloco isso também como um motivador para que vocês, caso não tenham lido as obras ou assistido a essas peças ou aos filmes, que vocês tenham a oportunidade Roberto, de assistir. Pois não? vai falar mais alguma coisa importante? Claro. Mentira, você faz isso todo dia. Como é? Toda vez que eu falo que eu vou embora, você faz isso. Calma, Su. Estamos finalizando. Tá. Compreenderam, então, esse material nosso? O pano de fundo é uma história de amor. Tá? Bassani quer casar com a posse. Não tem dinheiro. Desesperado, o que é que ele faz? Pega empréstimo. Não tendo garantia, ele usa um amigo para poder garantir o empréstimo dele e poder casar-se. Portanto, uma história de amor. E o ponto de crítica que o Shakespeare realiza e que o Guel Arraes vai colocar na peça do Ariano Suassuna é essa questão jurídica de que as pessoas em situação de desvantagem, por serem pobres ou por estarem de alguma forma necessitadas, podem, em desespero, contrair qualquer contrato. Ora vejamos, né? Nós estamos passando por uma situação peculiar que talvez, em muitos casos, pais de famílias, comerciantes, enfim, pessoas que, frente a essa quarentena ou frente a essa realidade atual, possam estar em situação de dificuldade ou de extrema dificuldade. O que é que passaria na cabeça dessa pessoa? Bem, como eu resolvo a minha necessidade financeira? Nas obras do Shakespeare, do filme
e do Ariano Suassuna no filme O Auto da Compadecida, a história é por amor. Eu quero casar, tá? Só que na nossa atual realidade, com a pandemia, a gente sabe de algumas realidades de desemprego, né? De falta de recebimento de valores, pessoas fechando as suas empresas, portanto, em dificuldade ou até em desespero. Nessa situação, essas pessoas, para poder se livrarem da falência ou da necessidade financeira, elas poderiam se recorrer a qualquer tipo de contrato em razão da sua necessidade? Ou a gente poderia viabilizar que um terceiro, se aproveitando dessa necessidade, tirando proveito, portanto, da situação, faça um contrato tirando, né, lucro. Por exemplo, olha, você trabalha por mim que eu lhe dou comida, já que você não tem comida. Esse contrato seria válido? Hein? Olha, Sim. você não pode tirar proveito, né? A lei não deixa. Ela tem um limite, tem um grau dela. Exato, exato. Por mais que você perceba, naquele olhar, não, mas a pessoa estava com necessidade, passando fome, a outra pessoa ofereceu comida. Bem, ofereceu comida, ofereceu. Mas em que termos? Em que condições? Essas condições podem ser defendidas pelo Estado? Pode, sim. Será? Pode. Não, porque A gente pode ter hoje situações que as pessoas em penúria aceitem qualquer coisa. Aceitem trabalhar por moradia ou por alimento. E isso, por ferir a dignidade da pessoa, tá? O Estado não pode permitir. Tanto é que criou leis para garantir que contratos assim não possam valer. Todos sabemos que se eu contratar uma pessoa para trabalhar, eu tenho que pagar o salário regulado pelo Estado. Porque eu não posso pagar qualquer coisa. Tem que ser um valor mínimo. Nessa atual situação, o governo está dando opções, complementando o salário, permitindo redução de salário mais para que ele complemente, para que o trabalhador não receba menos do que isso. Ou, em situação de necessidade, o Estado complemente ou garanta um rendimento, um valor mínimo, para que ele não seja submetido à indigência. E, em razão dessa indigência, possa estar tão fragilizado que aceite qualquer coisa. Compreendem? Ok? Por isso, nessa linha de raciocínio, sim. Né? Agora, uma pessoa na dificuldade, lá no banco, pegar um empréstimo, cobrar juros abusivos, tudo, virar aquela bola de neve é um outro caso, né? É por isso que o Estado proíbe juro abusivo, para que a pessoa em necessidade não seja submetida a uma situação dessa, em que o banco ou que uma outra empresa se aproveite disso. É por isso que as relações de trabalho são protegidas pelo Estado, para que as pessoas em tamanha necessidade não se submetam a essas condições. A gente sabe, ou por ouvir dizer, que existiam empregos domésticos em que a empregada doméstica ela tinha ou recebia como pagamento moradia ou comida, ou até roupa. Isso era possível ou aceitável? Hoje não, mas já aconteceu. A gente sabe de casos que acontecia. Então isso que os filmes retratam não é uma realidade muito longa, não. Distante, não. Ou não é uma realidade que não possa se repetir, em razão da necessidade das pessoas. Vamos supor, em uma imaginação assim trágica, rude, né? Um pai aceite que sua filha seja prostituída para poder ganhar dinheiro. É o super errado, mas existe. Não, existir pode até existir. A questão é a lei, o Estado permitir.
que isso aconteça. Não pode, de forma alguma. É por isso que o direito entra para proteger as relações mais importantes e distinguir isso aqui é mercadoria, isso é dignidade. Então, o ser humano, por ter dignidade, ele não pode ser reduzido à mercadoria. É por isso que o Estado entra com leis proibindo alguns contratos, invalidando alguns contratos, ou até tornando crime algumas práticas, quando pessoas, se aproveitando da necessidade das outras, tirando proveito, buscam lucro nessa situação de quase servidão que a outra pessoa, em desespero, aceita se colocar. Ok? Ok. Então, gente, esse é o cenário, tá? Que a gente queria repassar. Esse é o propósito do nosso material, dos nossos 2 livros, né? O nosso principal é Mercador de Veneza. O complemento é O Alto da Compadecida. Nós temos 2 filmes para nos ajudar a compreender esse problema, que é O Mercador de Veneza e O Alto da Compadecida. Tá? Se vocês puderem assistir os 2 filmes, eu garanto que pelo menos O Alto da Compadecida vocês tenham assistido, mas assistirem com esse olhar, tá? A limitação do contrato e, ante a necessidade, o que as pessoas podem chegar a fazer. Tá bom? Ok. Então, a gente pode considerar concluída essa compreensão dessa parte do nosso material Prezi, dessa nossa aula sendo concluída, e amanhã a gente vem para fazer esses links para a construção do nosso trabalho, tá certo? Beleza. Ok? Tranquilo. Então, obrigado aí pela companhia, pela participação no papo. Meu Deus! Uma... Você falou que ia falar mais coisa importante, não falou nada. Você falou nada, falando 10 minutos à toa, que bosta. Você é que não está se atentando pelas questões importantes que a gente acabou de tratar. Nossa, que raiva! Boa noite, gente. Fiquem com Deus boa aí. Noite, Até com Deus, amanhã. um abraço. Raiva é a palavra Boa que me noite. consome e me define nesse momento referente ao Roberto. Natiele, deixe de ser irreverente, que eu sei que você está compreendendo muito bem. Não fique de olho na Tô live. compreendendo tudo. Não fique de olho na live da Marília Mendonça, tá? Eu não gosto de sertanejo, não. Eu gosto só de... Como é que chama? Música de Deus, como é que chama aquilo? Gospel. Gospel. Bom demais. Pois é. Aqui, você não finge que não viu minha mensagem, não, que eu te mandei uma mensagem e você nem abriu, tá? Mas eu vou abrir. Ótimo, porque já tem 3 semanas. Você ignorou, ela respondeu outras coisas, mas não respondeu o que era pra responder. Vou resolver tudo, não se preocupe. Ok. Boa Muito noite, bom, Pro. boa noite. Com Deus, tchau. Tchau, tchau.